Cara, que narração, que prova. Vamos começar a falar de Fórmula Indy em Washington. Aquela prova aqui, que lá em janeiro ninguém nem sabia se ia acontecer de fato ou não. Exatamente. Ninguém botava a mão no fogo. Ah, vai acontecer no coração norte-americano. Imagina. E tá lá, gente. Carlinhos, foi. Eu vou fazer essa pergunta pro Jefferson. Você acha que esse bicho aqui tá vivo ou tá só entalhado aqui? Vivíssimo. Vivíssimo. Essa águia aí é bald eagle, que eles chamam águia careca, né? Porque na cabeça dela tem pouca pena, então fica esse visual esbranquiçado e elas são treinadas, fez parte do cerimonial da corrida, todos aqueles cerimoniais tipicamente americanos, e essa águia era bonito de ver a cena, deu para ver pelas redes sociais, que ela sai, ela faz um sobrevoo e ela volta para a treinadora dela, então espetacular, o pódio tudo foi cenas assim, que a gente precisaria da inteligência artificial praticamente até alguns meses atrás para imaginar nesse grande prêmio de Washington, mas... Coisa de cinema, né? Um esforço incrível para que isso se tornasse realidade, comemorando os 250 anos da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Aliás, eu queria ter aquele troféu, tá? Imagina você deixar no aqui, centro da sala isso daí. Lá embaixo, isso aqui. Feito de cristal, uma coisa sensacional. Sensacional. O negócio é o seguinte... Palou, Alex Palou, tetracampeão da Indy, gente. Pole position em Washington. Mas o que aconteceu? Foi um domingo completamente atípico para o Alex Palou, né? Porque ele comete um erro num pit stop, ele acerta o pneu do carro do pit da frente dele, que era do Mick Schumacher, toma uma punição, vai para trás, a equipe tenta fazer uma estratégia alternativa, que no fim não encaixa, não funciona, e o Alex Palou, no fim da história, ainda bate o carro, né? A gente tem um momento aqui ainda até também, ó, é o próximo vídeo, o próximo seguido desse aí, por favor, gente. É esse mesmo aí, ó. Da batida do Palou. Da batida do Palou, que ele roda sozinho, né? Aí, ó. Tuque. Ele pega a zebra, perde o carro e vai. E ainda perde o bico também, né? Vai parar na parede. E é interessante para quem não acompanhou, que, assim como a gente está falando agora, né, uma pista nova, e uma pista nova para todo mundo. Então, os pilotos precisaram entender em pouco tempo como tirar o melhor e de forma mais rápida o melhor do carro, né? Foi interessante porque na última prova que a gente teve, que também era uma pista nova para todos os pilotos, tivemos muitas bandeiras amarelas e vermelhas e tudo. Nessa também teve, mas muito menos de confusão, né? O pessoal estava mais comportado, né? Na prova da semana anterior, em Markham, no Canadá, tinha uma curva especificamente que era muito traiçoeira, que era um hairpin extremamente fechado, e o Washington... Como o circuito era montado dentro de avenidas, no National Mall, nessa parte em frente ao Capitólio, então avenidas muito largas. Você tinha avenidas aí de 4, 5 pistas praticamente, e acho que o pessoal teve até uma abordagem mais cautelosa em alguns momentos, porque sabia que era uma corrida muito extensa. Essa foi uma corrida de 400 quilômetros. Você vê, a duração média de uma corrida, com exceção do circuito oval, que é outra história, na casa dos 300 quilômetros. Então, acho que todo mundo sabendo que seria muito desgastante. O carro de Fórmula Indy é um carro que não tem direção assistida, que é uma coisa que faz muita diferença, não tem direção elétrica, hidráulica, aqui, com IA, exatamente. Então, inclusive o Kyle Kirkwood, que foi o americano que ganhou a prova de forma extremamente merecida, fez uma grande corrida. Sobrou no final de semana. Ele tinha dito anteriormente, olha, a questão nem é tanto para essa corrida desgaste do pneu, é o desgaste do braço. Quando eles chegarem no fim da corrida, já está todo mundo extenuado. Então, acho que o pessoal foi mais cauteloso em alguns momentos, mas completamente surpreendente o Palou, que podia ser matematicamente campeão em Washington, o desfecho da prova foi esse aí para ele. É uma sequência de erros que a gente não espera isso do Palou, né, Jefferson? A gente não costuma ver tantos erros no mesmo final de semana quanto ele fez nesse. E aí é incrível, uma tecla que eu bato, a concorrência não se ajuda na maior parte do tempo, porque é pelo menos o terceiro erro do Palou na temporada. Ele bate no comecinho da prova em Phoenix, circuito oval, que foi a segunda etapa do ano, ele excede o limite de velocidade nos boxes em Road America no meio do ano, e aí eu brinco que o Palou, até quando tem azar, tem sorte, porque nessa prova de Road America, depois uma bandeira amarela recolocou ele no jogo, e aqui quase isso aconteceu também, porque quando o Palou roda aí, abandona no finalzinho da prova, dá uma bandeira amarela e quase que o Kyle Kirkwood, que é o cara que mais tem chance de tentar impedir esse título do Palou, ele estava 10 segundos na frente. Aí reagrupa todo mundo, ele ficou em posição de, quem sabe, perder essa vitória. Quase que valeria a pena, matematicamente, para o Palou ter dado essa rodada e provocado a amarela. Mas aí o Kirkwood se segurou e conseguiu ganhar a corrida. O Alex Palou, gente, que continua, claro, na liderança, mas ele chegou nessa prova com 133 pontos à frente do Kirkwood. Exato.
Aí o Kiko venceu essa prova. Ou seja, diminuiu ali. Agora está com 91 pontos de vantagem o Alex Palou. Ainda com vantagem, mas teremos 3 provas pela frente. Temos. Não abre o olho não, rapaz. Essa rodada dupla em Milwaukee, que é o último oval do ano, e depois seguimos para Laguna Seca. Que é onde a gente sempre encerra a Fórmula Indy, né? Mas o Palou, ele pode ser campeão já. No sábado, até é importante falar, né? Milwaukee vai ser uma corrida, a gente falou sobre sprint, o GP da Holanda, que teve a corrida sprint e a corrida principal. O GP de Milwaukee como se fossem 2 corridas principais. As 2 são com duração completa e valendo pontuação completa pelo campeonato. Então tem uma corrida no sábado com 250 voltas e menos de 24 horas depois, na tarde de domingo, outra corrida também valendo todos os pontos com mais 250 voltas. E aí a matemática para o Palou ser campeão é a seguinte, ele está 91 pontos na frente, se ele terminar a corrida de sábado, você tem slide aí? Tem um slide aí. Então depois a gente já fala. Chegou, tem... Não, mas pode falar, enquanto isso a gente já passa. Aqui, é isso mesmo aqui, é o resumo aqui do resumo. Aqui. Exato. Então aqui, ó, vantagem de 91 pontos, ele, se no sábado abrir 8 pontos, poderia até ser 7, viu? Porque se ele terminar 98 pontos na frente do Kyle Kirkwood, terminar a corrida de sábado 98 pontos na frente, abrir mais 7, ele precisaria só largar nas 2 últimas provas, a prova de Milwaukee no domingo e a prova de Laguna Seca no outro fim de semana. Por quê? O máximo de pontos numa prova da Indy é 54, mas o mínimo, se o piloto participar da corrida, é 5 pontos, mesmo que ele abandone na volta de apresentação. Nada. Exatamente. Então, se o Palou terminar com 98 pontos de vantagem na corrida de sábado, o Kirkwood poderia no máximo empatar com ele, desde que o Palou apenas largue na prova de domingo em Milwaukee, na prova do outro fim de semana em Laguna Seca. E aí vai para critério de desempate, número de vitórias, o Kirkwood não consegue alcançar o Palou. Ganhou 2, poderia chegar no máximo 5 vitórias no ano, o Palou já venceu 6. Então, ele abrindo 7 pontos no sábado, ele só precisa colocar o carro no grid nas 2 provas seguintes para ser o campeão. É isso mesmo, Caim. Só complementando essa questão do Jefferson, eu fiz alguns cenários do que pode acontecer. Então, por exemplo, se o Palou ele vence na corrida de sábado, ele será campeão. Ele será campeão se o Kirkwood terminar em terceiro ou pior. É assim que o Palou ele confirma no sábado se ele vence. Se o Palou terminar em segundo, ele vai ser campeão se o Kirkwood ficar em sexto ou pior. E aí, se o Palou ele termina em terceiro no final de semana, ele será campeão... No sábado, isso, desculpa, né? Será campeão se o Kirkwood chegar em nono ou pior. É assim que ele confirma. E aí, passa para o domingo. Se ele não confirma o título no domingo, o que acontece? Ele tem que ter uma recuperação de... Ele tem que fazer, na verdade, aqui. Ele tem que deixar Milwaukee com pelo menos 50 pontos de vantagem, o Palou, que aí ele confirma o título. Se não, passa para a rodada no final de semana, na última. Mas a gente falou tanto que ele podia sair com esse troféu de campeão agora lá em Washington, que, também acho que vale a pena o quê? Ficar acompanhando, pipoquinha na mão, vai para a primeira prova no sábado, vai para a prova no domingo. Vou tranquila. Eu gosto do fogo no parquinho. Talvez vai que o Paulo nem larga no sábado. Que aí chega aquele ponto, que esses cenários que a gente está propondo aqui não vale esses pontos extras ainda, né? Então, assim, pode confirmar bem antes ainda. Até. Que é 50 pontos para o vencedor e tem outros 4 pontos de bonificação que são distribuídos no fim de semana. Que é uma volta de liderança, quem lidera mais e da pole position, né? É isso mesmo. Seguinte, vamos falar agora do nosso brasileiro na Fórmula Indy, porque o Caio Collet... Olha, depois de Mid-Ohio, 11ª posição, chegamos no top 10, senhoras e senhores. Caio Collet fez de fato a sua estreia na Fórmula Indy, Jefferson. Ele tem feito uma campanha com grandes momentos ao longo do ano e foi muito bom, né? Ele ter chegado na 9ª posição, o melhor resultado dele, pela primeira vez entre os 10 primeiros, e ainda por cima encurtando a distância para o rival dele, principal rival, para tentar Dennis o prêmio Hauger, de ser novato do ano, que é o Dennis Hauger. Né? Atenção, é a chance única do Brasil de conseguir ganhar de um norueguês em 2026, na história. Né? Então, tipo assim, grande destaque. Então, o que o Vini Júnior, o Neymar, etc., não conseguiram e outras gerações não conseguiram dentro de campo. Quem sabe o Caio consiga dentro da pista nesse duelo Brasil e Noruega pela condição de melhor novato do ano. Caio Collet contra Dennis Hauger. Lembrando que o Mick já não entra mais nessa história aí, que ele está muito atrás, né? Mas o Caio agora ele encurta essa distância para o Hauger para aproximadamente 20 pontos, né? São 25, se eu bem me lembro. 25 pontos. E aí agora 3 corridas,
pela frente. Dá chance ainda. E aqui esse fim de semana é muito imprevisível. Você tem duas corridas com intervalo de menos de 24 horas em circuito oval. Se dá um chabu muito grande, se você bate, por exemplo, o carro na corrida de sábado, ele corre um sério risco de chegar com uma performance bem aquém na corrida de domingo. Então, tá em aberto, tem jogo. Lembrando que o oval, o Caio foi muito bem esse ano, né, Jefferson? Ele teve aquela prova aquele infortúnio que ele abandona. Exato, e nas 500 milhas, que nas 500 milhas ele nem chega a liderar. Então, assim, a princípio, se a gente for considerar, expectativas altas para esse final de semana agora. Acho que as melhores performances foram em oval, né? Nas Sim. 500 milhas, que ele estava muito bem, no fim largou atrás por uma questão técnica da equipe e chegou a liderar a prova de St. Louis. Ele tinha uma chance real de terminar, quem sabe, entre os 5. Era o 7º quando teve uma quebra de motor. Então, esse foi o melhor resultado, mas acho que em performance foram justamente 2 provas em oval, como vai ser em Milwaukee na rodada dupla do fim de semana, que o Caio teve seus melhores momentos esse ano. Dá para acreditar. E aí a gente tem, só para a gente falando em fechar esse arco aqui do Caio, que tem essa espinha dele que... O Gabs, lê dali, ó. Lê dali? Ah, mais fácil, né? Foi um final de semana muito positivo para nós. A equipe fez um grande trabalho, principalmente nos pitstops. Primeira corrida terminando no top 10 com esse 9º lugar. Estou muito feliz com esse resultado e por ter um final de semana limpo, sem nenhum acidente. Nem da equipe, né? Que vem dando também umas vaciladas com o Caio aí na questão de estratégia, questão de pitch, enfim. Mas também um bom rendimento dele na pista. Ele até falou, né? Que as pistas, quando são pistas novas, meio que equilibra todos os pilotos. Né? Dá uma nivelada mesmo. E aí ele também consegue surpreender e mostrar todo o talento que ele tem ali no carro. Fato é que é muito importante a gente buscar esses resultados do Caio, principalmente nessa reta final da Fórmula Indy, porque não está fechado ainda. Não está fechado. Para o ano que vem, né? A Meyer Shank tinha todo esse burburinho, que é a equipe onde o Hélio Castro Neves é um dos acionistas. Acabou que não foi para frente, né? O Elinho até falou, está lá no @esporte na Band também nas redes sociais. Foi uma pena que não deu certo, enfim, não é só o piloto que conta, mas várias coisas precisam casar para que, de fato, o piloto mude ali de equipe. Não aconteceu isso com o Caio agora, mas ele está no radar e no olho de outras equipes. Sim, e lembrando que a gente estava falando até agora aqui desse campeonato que tem na Indy entre os novatos, a bonificação é um fator muito importante para que o Caio possa fechar um novo contrato na próxima temporada, né, Jefferson? E sobre essa questão do Caio ir para a Meyer Shank ou não, então... A última informação que eu tinha de que ele conversava com 3 equipes, tem uma coisa que o próprio Tony Kanaan falou para a reportagem da Band, para o Eduardo Barão, de que está se tentando um acordo da equipe Juncos Hollinger receber o Caio, fazendo uma parceria técnica com a McLaren, então ele teria uma bênção também da McLaren, que é chefiada na Fórmula Indy pelo Tony Kanaan. Então são essas as peças que estão no tabuleiro. E na Meyer Shank, todo mundo está dizendo, os indícios são de que o Mick Schumacher vai ser o piloto, com um apoio, uma influência também da Honda dos Estados Unidos, que é a fornecedora de motores, e o automobilismo ele é muito marcado também por essas questões comerciais, né? E nem sempre é o sobrenome, Jefferson? E nem sempre o piloto compra a vaga, o Kalinka, porque nesse caso, se você vê aqui, a gente estava falando da Fórmula 1, há quanto tempo a gente viu, por exemplo, o Fernando Alonso indo para a Ferrari e vários grandes patrocinadores espanhóis aproveitando para fazer acordos comerciais? Então, as coisas são muito casadas no automobilismo. A chegada do Alonso é muito relacionada com a questão do Santander, né? O Santander ficou anos e anos lá com a Ferrari, né? E depois mesmo, quando o Sainz esteve lá, sempre teve um pool de patrocinadores espanhóis aproveitando aquilo. Então, nesse caso, da aparente opção, que não está oficializada, mas o burburinho é grande, da equipe Meyer Shank pelo Mick, tem muito a ver com isso, né? Então, claro, tem o peso do sobrenome, não necessariamente ele está botando dinheiro, mas enfim, a gente quer que seja ele, porque a gente consegue fazer acordos comerciais, porque é um Schumacher, etc. Então, mas... é o que é, quem sabe o Caio permaneça na Foyt numa versão melhorada, vá para a Hollinger com uma bênção da McLaren, que seria uma coisa espetacular. Eu acho que certamente ele tem futuro, ele vai ter um lugar na Fórmula Indy em 2027. Ai, tomara. Seguinte. Vai comentar o campeonato? É isso. Bora lá então ver como é que tá aqui a tabelinha aqui. Próximo slide, por favor. Slide é bom, né? Slide, apresentação do trabalho, do colégio. Aliás, antes da gente falar, essa foto aqui acho que foi a que definiu o final de semana. Essa foto eu achei muito bonita. Que a gente tem a imagem, aqui é o Capitólio, se não me engano, de fundo, Exato. né? E aqui, então, a gente tem o Kirkwood comemorando e o Palou, só... cabecinha baixa. E foi um prenúncio, porque isso aqui é da apresentação do grid, né? Sim. Eles estavam na primeira fila e o fotógrafo foi muito feliz, né? Foi profético nessa profético, imagem. literalmente profético. Nossa Senhora.
E aí, como está o campeonato, que aqui a gente já falou dessa situação que é o Palou lidera, seguido pelo Kirkwood. E aí o Lundgaard e o Maluca são ainda os únicos que têm condições de poder entrar nessa disputa matematicamente, né, até o final da temporada. Mas, a princípio mesmo, quem segue na disputa pelo título é só o Palou e o Kyle Kirkwood. O Palou, claro, como a gente conversou aqui até agora, é o preferido para conquistar aí o seu pentacampeonato. Exatamente, que seria o 4º título seguido também. A chance do David Malucas é meramente matemática. Sim, é meramente matemática. A do matemática. Lundgaard é muito pequena, a do Kirkwood existe. Absolutamente, o Palou é o favorito. O Palou é o favorito. Deixa o top 10 para a gente fechar, então, aqui o nosso bate-papo a respeito do automobilismo. Jefferson, tirando o Alex Palou, é claro. Qual é o cara que você olha nesse top 10 e fala, cara, ó, você que está aí acompanhando o automobilismo, pesquisa mais sobre ele, esse é o cara que tem tudo, enfim, para trazer coisas novas, é um cara bacana de acompanhar, tem um piloto que você olha e fala, poxa, eu gosto desse. Eu acho que, em termos de performance, o Kyle Kirkwood tem que ser destacado. Ele é um cara que evoluiu muito nessa temporada, que ele é um cara regular, consistente. E, olhando esses primeiros nomes aqui, eu acho que um cara que o nosso público gostaria muito de acompanhar é o David Malucas, que é um cara que ainda não venceu, está no primeiro ano numa equipe grande, que é a equipe Penske. Ele perdeu as 500 milhas de Indianápolis pela menor margem da história, mas ele é um cara jovem, extremamente comunicativo, é um cara que está recebendo... É um jovem recebendo uma primeira oportunidade de uma grande equipe, então acho que esse é um cara que vai ter um futuro muito legal pela frente, extremamente carismático. Então, se você não conhece, dê um Google por David Malucas. Muito bom. E ficou muito tempo ali figurando na segunda posição, né? Sem conseguir uma vitória em 2026, que é bem interessante. Ele tem uma série de pódios. Acho que isso é muito legal, não venceu né? ainda, mas eu acho que vai acontecer. Ele é um cara muito bom de oval. Pode ser nesse fim de semana em Milwaukee. Oi. Ai. Será? Como o Jefferson falou, é o prometido da Penske para substituir esse homem aqui, ó. Ser o novo homem lá, chefiar a Penske, né? Borboletas. Pode seguir por esse caminho, é uma aposta. Seguinte, Jefferson, muito obrigada pela sua participação por aqui. Semana que vem tem muito mais, né? Porque a Fórmula Indy não para, então na semana que vem tem Fórmula Indy. Exatamente. Sábado, 15h30 e domingo, às 14 horas, são 2 corridas. Grande Prêmio de Milwaukee pode sair campeão. Rodada dupla. O penúltimo fim de semana da temporada da Fórmula Indy. Infelizmente está no fim, mas desfrutemos. Jefferson Kern em dobro no final de semana. É isso. E aí esse final de semana pode ter. Por que falou por quê? Vai ter. Se não tiver, é sacanagem, pô. O homem fazendo título ainda esse final de semana. Gabs. Não posso zicar, né? Não pode zicar. Eu não gostaria, porque eu gosto quando vai até o final ali naquela disputa boa, como foi no ano passado, por exemplo, da Fórmula 1.